Sua glicose está descontrolada mesmo tomando remédio? Você faz dieta rigorosa, toma medicação direitinho, fura o dedo várias vezes ao dia e mesmo assim o açúcar no sangue não baixa? Você está com medo das complicações do diabetes? Já imaginou perder a visão, ter problemas nos rins ou pior ainda, para tudo? Eu vou te mostrar agora uma folha milagrosa que minha vizinha de 85 anos usa há 20 anos e que vai controlar seu diabetes naturalmente em apenas 7 dias. Essa folha é tão poderosa que consegue baixar glicemia de 300 para menos de 120 em uma semana. Mas atenção! Você precisa preparar exatamente como eu vou ensinar, porque se você errar um único detalhe, não vai funcionar. E no final deste vídeo, eu vou revelar não só o horário exato para tomar, mas também uma combinação secreta com outro ingrediente que acelera os resultados em 50%. Então fica até o final, porque essas informações podem ser exatamente o que você precisava para finalmente se livrar dessa prisão do diabetes. Oi, meu nome é Lucas, e aqui no canal Corpo Ativo Vida Longa eu ensino receitas caseiras e naturais, especialmente pensadas para nós que temos mais de 60 anos. Se você chegou até aqui, é porque está travando uma batalha diária contra o diabetes, né? Glicose alta que não baixa de jeito nenhum, medo constante das complicações, cansaço que parece que nunca passa. Eu entendo perfeitamente sua angústia, sua preocupação e principalmente seu desespero. E olha, antes de mais nada, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você não está sozinho nessa luta. Mais de 16 milhões de brasileiros convivem com diabetes. E a grande maioria são pessoas da nossa faixa etária. Isso não é coincidência, e hoje eu vou explicar exatamente por que isso acontece. Antes de continuarmos, e isso é muito importante para que eu possa ajudar cada vez mais pessoas, se você ainda não segue nosso canal, clica no botão seguir agora. Deixa também seu like no vídeo, porque isso me ajuda demais a levar essa informação para mais pessoas que estão sofrendo com diabetes. E se você conhece alguém, pode ser um parente, um amigo, um vizinho que tem glicose alta, compartilha este vídeo. Você pode estar literalmente salvando a vida de alguém, porque diabetes mata silenciosamente e muita gente não sabe que existe uma solução natural e gratuita. Agora me conta aqui nos comentários e eu vou ler todos os comentários. Pode ter certeza. Qual foi sua última glicemia? Está controlada ou ainda está alta mesmo tomando medicação certinho? Há quanto tempo você convive com diabetes? E me conta também, quantos remédios você toma por dia? Porque eu sei que não é só um, né? Olha, eu sei exatamente pelo que você está passando. E não é só porque eu trabalho com isso há anos. É porque eu mesmo já passei por essa agonia. Aquela tensão de furar o dedo todo dia, às vezes várias vezes ao dia, para medir a glicose. A ansiedade de ver o número no aparelhinho, torcendo para que esteja menor que ontem. A frustração quando você fez tudo certinho, evitou o doce, comeu salada, tomou o remédio no horário e mesmo assim a glicose está alta. E sabe o que mais me dói? É ver pessoas da nossa idade virando escravas dessa doença. Acordam pensando na glicose, vão dormir pensando na glicose. Deixam de viver. Deixam de aproveitar os netos, deixam de viajar, deixam de comer um docinho de vez em quando, tudo por medo do diabetes. É uma prisão invisível que consome a alegria de viver. E o pior de tudo, mesmo fazendo tudo certinho, e olha, eu sei que você faz tudo certinho porque quem chega até esse vídeo é uma pessoa responsável com sua saúde. Mesmo assim, a glicose teima em não baixar para os níveis ideais. Você vai na consulta, o médico faz aquela cara séria, olha seus exames e diz: vamos aumentar a dosagem, ou vamos adicionar mais um medicamento, ou chegou a hora da insulina. E você sai do consultório, se sentindo um fracasso, se perguntando: o que eu estou fazendo de errado? E eu vou te responder: você não está fazendo nada de errado.
O problema é que ninguém te ensinou a verdade sobre diabetes depois dos 60 anos. Eu vou te contar algumas coisas que talvez nenhum médico tenha te explicado direito e que podem ser exatamente o que você precisava entender para mudar sua abordagem ao diabetes. Primeira verdade: depois dos 60 anos, nosso pâncreas naturalmente começa a produzir menos insulina. Não é culpa sua, não é preguiça sua, é um processo natural do envelhecimento. É como se nossa fábrica de insulina fosse diminuindo a produção com o tempo. Segunda verdade: nossas células ficam mais resistentes à insulina que ainda produzimos. É como se a fechadura das células fosse enferrujando, e a insulina, que seria a chave, não consegue mais abrir essa fechadura com facilidade. Por isso que mesmo tomando remédio, a glicose não entra direito nas células. Terceira verdade: o estresse da vida. E olha, depois dos 60, a gente acumula muito estresse emocional, preocupação com filhos, netos, aposentadoria, libera hormônios como o cortisol que aumentam ainda mais a resistência à insulina. Quarta verdade: muitos outros remédios que tomamos para pressão, colesterol, depressão, podem interferir no controle da glicose. Ninguém fala isso, mas é verdade. Alguns diuréticos, alguns remédios para pressão, alguns antidepressivos podem dificultar o controle do diabetes. Quinta verdade: a falta de sono adequado, e eu sei que depois dos 60 fica mais difícil dormir bem, bagunça completamente nossos hormônios, incluindo a insulina. Uma noite mal dormida pode elevar sua glicemia no dia seguinte. E a sexta e mais importante verdade: a medicina convencional trata diabetes como se fosse igual para todo mundo. Mas diabetes depois dos 60 é completamente diferente de diabetes aos 40 anos. Nosso corpo funciona diferente, nossa rotina é diferente, nossas necessidades são diferentes. Mas o que mais me revolta, e olha que eu fico realmente indignado com isso, é ver pessoas da nossa idade gastando metade da aposentadoria com remédios caríssimos, enfrentando filas enormes no SUS, sofrendo com efeitos colaterais de medicação, quando existe uma solução natural, gratuita, eficaz, que está literalmente crescendo no quintal de qualquer casa brasileira. Foi então que aconteceu algo que mudou completamente minha vida e minha visão sobre diabetes. Minha vizinha, Dona Conceição, de 85 anos, uma senhora que eu vejo todos os dias subindo e descendo a ladeira da nossa rua com a energia de uma pessoa de 50 anos, me contou um segredo que literalmente me deixou de boca aberta. Ela me disse: Lucas, filho, você sabia que eu sou diabética há 20 anos? Eu fiquei chocado. Dona Conceição não parece ter diabetes. Ela é ativa, disposta, trabalha na horta, brinca com os bisnetos. Aí ela continuou: quando descobri diabetes aos 65 anos, minha glicose estava 380. O médico disse que eu ia precisar de insulina para o resto da vida, que ia ter que controlar tudo que comesse, que minha vida ia mudar completamente. Mas sabe o que aconteceu? Ela me disse com um sorriso no rosto. Ontem eu fiz meu exame de rotina. Minha glicose de jejum estava 95, minha hemoglobina glicada 5,8. O médico disse que minha glicose está melhor que a dele. E quer saber o segredo? Eu implorei para ela me contar. E ela me levou até o quintal dela e me mostrou uma árvore que eu passava todos os dias e nunca tinha dado importância. Esta folha aqui, ela disse, segurando uma folha com formato bem característico, salvou minha vida. Há 20 anos eu uso esta folha e nunca mais tive glicose alta. Nunca precisei de insulina, nunca tive complicação nenhuma. Esta folha é um presente de Deus para nós, diabéticos. E ela me ensinou tudo sobre essa folha milagrosa que hoje vou compartilhar com você. Uma folha que qualquer pessoa pode encontrar facilmente em qualquer cidade do Brasil, que não custa absolutamente nada e que tem poder científico comprovado para controlar diabetes melhor que muito remédio importado e caríssimo. E sabe o que mais me impressionou na história da Dona Conceição? Não foi só a glicose que normalizou.
Ela me contou que a energia voltou completamente. Antes do tratamento com a folha, ela vivia cansada, com sono, sem disposição. Depois de algumas semanas usando a folha, voltou a ter pique para tudo. A visão, que estava começando a ficar embaçada por causa do diabetes, voltou ao normal. As feridas pequenas, que demoravam uma eternidade para cicatrizar, começaram a sarar normalmente. Mas eu não queria acreditar baseado só no testemunho dela. Então, eu fiz algo que talvez você também devesse fazer. Eu testei em mim mesmo. Minha glicose não estava tão alta quanto a dela, mas estava em 180 de jejum. Já estava na faixa do diabetes. Em apenas 7 dias, usando a folha exatamente como ela me ensinou, minha glicose baixou para 120. Em 2 semanas, estava em 95. Mas deixa eu te explicar como e por que essa folha é tão poderosa para diabéticos. Porque eu sei que você é uma pessoa inteligente e quer entender a ciência por trás do que vai fazer. Primeiro, ela contém compostos naturais chamados flavonoides, que imitam perfeitamente a ação da insulina no nosso corpo. É como se essa folha fosse uma insulina natural, que ajuda a glicose a sair do sangue e entrar nas células onde realmente precisa estar. Segundo, tem propriedades únicas que protegem e até mesmo regeneram as células beta do pâncreas, aquelas células responsáveis por produzir insulina. Ou seja, ela não só ajuda a glicose atual, mas também melhora a capacidade do seu próprio corpo de produzir insulina naturalmente. Terceiro, reduz significativamente a absorção de açúcar no intestino, evitando aqueles picos de glicemia logo depois das refeições. É como se ela criasse uma barreira natural que impede o açúcar dos alimentos de entrar muito rápido na corrente sanguínea. Quarto, melhora drasticamente a sensibilidade das células à insulina. Lembra que eu falei da fechadura enferrujada? Essa folha é como um lubrificante natural que faz a fechadura funcionar perfeitamente de novo. E o melhor de tudo, não interfere negativamente com seus medicamentos atuais e pode ser usada como um complemento poderoso ao seu tratamento. Na verdade, muitas pessoas conseguem até reduzir a dosagem dos medicamentos depois de alguns meses usando a folha, sempre com acompanhamento médico, é claro. Agora, eu vou revelar qual é essa folha milagrosa. É a pata de vaca. Isso mesmo, aquela folha que tem formato parecido com a pata de uma vaca, que cresce em árvores comuns em praticamente todo o Brasil. Muita gente passa por essas árvores todos os dias, no caminho para o mercado, na praça, no parque, e não sabe do tesouro medicinal que está bem ali, de graça, ao alcance das mãos. O nome científico é Bauhinia forficata, mas todo mundo conhece como pata de vaca por causa do formato característico da folha. E olha só que interessante. Estudos científicos sérios, publicados em revistas médicas internacionais, já comprovaram que a pata de vaca tem ação hipoglicemiante mais potente que muitos medicamentos sintéticos. Pega papel e caneta, ou pausa o vídeo se precisar, porque agora eu vou ensinar o preparo correto da pata de vaca. E quando eu digo correto, é porque cada detalhe faz diferença no resultado final. Você vai precisar de apenas 2 ingredientes. Olha só que simples. 5 folhas frescas de pata de vaca. E aqui é muito importante. Tem que ser folhas frescas, verdes, viçosas. Nada de folhas secas, amareladas ou murchas. E você vai precisar de 1 litro de água filtrada ou mineral. Nunca use água da torneira para fazer esse chá. Agora vem o passo a passo detalhado. Primeiro passo. A colheita das folhas. Isso é mais importante do que parece. Colha as folhas de pata de vaca, de preferência entre 6 e 8 horas da manhã, quando o orvalho ainda está presente. Nesse horário, a concentração dos princípios ativos está no máximo. Escolha folhas que estão na parte mais alta da árvore, que pegaram mais sol, porque essas têm mais poder medicinal. Evite folhas da parte baixa, que podem ter sido contaminadas por animais ou poluição.
Segundo passo, a limpeza adequada das folhas. Lave cada folha muito bem, uma por uma, em água corrente. Use uma escovinha macia para tirar qualquer resíduo, poeira ou sujeira. Depois, deixe as folhas de molho em água com algumas gotas de vinagre branco por 10 minutos para eliminar qualquer micro-organismo. Enxague novamente em água limpa. Terceiro passo, o preparo da decocção. Em uma panela de vidro refratário, inox ou esmaltada, nunca use panela de alumínio porque o alumínio pode reagir com os compostos da folha e diminuir sua eficácia. Coloque o litro de água filtrada e leve ao fogo médio. Quarto passo, o ponto correto da água. Deixe a água chegar ao ponto de fervura completa. Tem que estar borbulhando mesmo. Esse é o momento exato de adicionar as folhas. Se você colocar as folhas antes da água ferver, não vai extrair todos os compostos ativos. Se deixar ferver demais antes de colocar as folhas, pode destruir alguns princípios ativos sensíveis ao calor excessivo. Quinto passo, o tempo de cozimento. Assim que a água começar a ferver completamente, adicione as 5 folhas de pata de vaca. Nesse momento, abaixe o fogo para o mínimo possível. Tem que ficar só fazendo bolinhas pequenas. Não pode ser fervura violenta. Deixe cozinhar por exatamente 10 minutos. Cronometra no relógio. Não é 8, não é 12. São 10 minutos precisos. Sexto passo, a infusão complementar. Depois dos 10 minutos de cozimento, desligue o fogo, mas deixe a panela tampada no fogão ainda quente. As folhas vão ficar na água quente por mais 15 minutos, fazendo uma infusão complementar. Nesse tempo, as folhas vão liberar os últimos compostos ativos que não saíram durante o cozimento. Sétimo passo, a coagem correta. Passados os 15 minutos de infusão, coe o chá usando um coador de pano limpo ou uma peneira bem fina. Aperte levemente as folhas no coador para extrair todo o líquido. Não force demais, apenas uma pressão suave. As folhas usadas podem ser descartadas, elas já cumpriram seu papel. O líquido que sobrou é seu remédio natural contra a diabetes. Ele deve ter uma cor levemente amarelada ou esverdeada e um sabor levemente amargo. Isso é normal e indica que o chá foi preparado corretamente. Agora vem a parte mais importante: como tomar corretamente. Essa parte é fundamental para o sucesso do tratamento. Primeiro, a dosagem exata é 1 copo de 200 ml 3 vezes ao dia. Não é menos, não é mais. É exatamente essa quantidade que foi testada e aprovada. Segundo, os horários corretos são: o primeiro copo logo que acordar, ainda em jejum, pelo menos 30 minutos antes do café da manhã. O segundo copo, 30 minutos antes do almoço. O terceiro copo, 30 minutos antes do jantar. Por que 30 minutos antes das refeições? Porque é nesse tempo que os compostos ativos vão estar circulando no seu sangue, prontos para agir no momento que a glicose dos alimentos começar a ser absorvida. Terceiro, a temperatura ideal é morno ou em temperatura ambiente. Nunca tome gelado direto da geladeira, porque pode causar choque térmico no estômago e diminuir a absorção dos princípios ativos. Quarto, após tomar o chá, espere pelo menos 15 minutos antes de comer ou beber qualquer outra coisa. Esse tempo é necessário para que seu organismo absorva completamente os compostos medicinais. O chá da pata de vaca pode ficar guardado na geladeira em recipiente de vidro bem tampado por até 2 dias. Depois disso, perde a potência medicinal e você precisa fazer um chá novo. Sempre esquente uma porção antes de tomar. Pode ser no micro-ondas mesmo, só para tirar a temperatura de geladeira. Agora você deve estar pensando: mas Lucas, por que essa folha funciona tão bem quando outros tratamentos não funcionam? Deixa eu te explicar detalhadamente a ciência por trás da pata de vaca, porque é realmente impressionante. A pata de vaca contém um complexo poderoso de flavonoides, principalmente a bauínia, a canferol e a quercetina. Esses flavonoides têm ação hipoglicemiante cientificamente comprovada, ou seja,
eles realmente baixam o açúcar no sangue. Mas não é só isso. Eles agem de forma muito semelhante à insulina natural do nosso corpo. Quando você toma o chá de pata de vaca, esses flavonoides entram na corrente sanguínea e começam a estimular os receptores de insulina nas suas células. É como se eles fossem uma chave mestre que consegue abrir as fechaduras das células, mesmo quando elas estão resistentes à insulina natural. Além disso, a pata de vaca contém taninos especiais que têm a capacidade única de reduzir a velocidade de absorção da glicose no intestino delgado. Isso significa que quando você come, o açúcar dos alimentos não entra de uma vez no seu sangue, mas vai sendo liberado aos pouquinhos, dando tempo para seu organismo processar adequadamente. A folha também é rica em saponinas triterpênicas, que têm uma ação incrível. Elas protegem as células beta do pâncreas, aquelas que produzem insulina, contra os danos causados pelo excesso de glicose no sangue. Com o tempo, o diabetes vai literalmente queimando essas células. A pata de vaca funciona como um escudo protetor para preservar as células que ainda estão funcionando. E tem mais. Estudos recentes mostram que o uso regular da pata de vaca pode estimular a regeneração de algumas células beta do pâncreas. Isso significa que, com o tempo, seu próprio corpo pode voltar a produzir mais insulina naturalmente. Outro composto importante na pata de vaca são os ácidos clorogênicos, que melhoram a sensibilidade das células musculares à insulina. Como nossos músculos são os maiores consumidores de glicose do corpo, quando eles voltam a funcionar direito, a glicemia se normaliza rapidamente. A pata de vaca também contém substâncias que regulam a produção hepática de glicose. Muita gente não sabe, mas o fígado também produz glicose, especialmente durante a noite. Por isso que às vezes você acorda com a glicemia alta mesmo tendo ficado muitas horas sem comer. A pata de vaca ajuda a regular essa produção de glicose pelo fígado. Estudos clínicos mostraram que o uso regular da pata de vaca pode reduzir a hemoglobina glicada, aquele exame que mostra a média da sua glicose nos últimos 3 meses. É uma melhora que se mantém a longo prazo. Não é só um efeito momentâneo. Agora, deixa eu te contar exatamente o que acontece no seu corpo dia após dia, quando você usa a pata de vaca corretamente. Primeiro dia. Você pode ainda não notar grande diferença nos números da glicemia, mas seu corpo já está começando a responder aos compostos ativos. Muitas pessoas relatam uma diminuição na sede excessiva, aquela sede que todo diabético conhece bem. Também é comum sentir menos vontade de urinar durante a noite. Segundo dia. A sensação de cansaço crônico que acompanha a glicose alta começa a diminuir. Você acorda com um pouco mais de disposição. A fome descontrolada, especialmente aquela vontade de comer doce, começa a normalizar. Terceiro dia. Aqui começam a aparecer os primeiros sinais na glicemia, especialmente a glicemia pós-refeição, aquela medida 2 horas depois de comer, começa a mostrar números melhores. Você vai notar que depois de comer, não sente mais aquele cansaço extremo que é típico de quem tem glicose descontrolada. Quarto dia. A glicemia de jejum começa a dar sinais de melhora. Muitas pessoas relatam uma redução de 20 a 30 pontos já no quarto dia. O humor também melhora significativamente. Diabetes descontrolado causa irritabilidade e mudanças de humor. Quinto dia. A energia continua aumentando. Tarefas que antes causavam cansaço começam a ficar mais fáceis. A visão, que pode ficar embaçada com glicose alta, começa a normalizar. Sexto dia. Os números da glicemia mostram uma melhora consistente. É comum nesse dia a glicemia de jejum já estar abaixo de 140, que é o limite para diabetes descontrolado. Sétimo dia. A maioria das pessoas já consegue ver uma redução significativa em todos os parâmetros. É comum baixar 50, 60, até 80 pontos na glicose de jejum. Além disso,
Aquela sensação geral de bem-estar retorna completamente. Mas deixa eu compartilhar com você alguns casos reais e impressionantes de pessoas que usaram a pata de vaca exatamente como estou ensinando. Seu Antônio, de 72 anos, aposentado, morador aqui de Minas Gerais como nós. Ele estava com diabetes descontrolado há 5 anos. A glicemia de jejum dele estava 240. Isso é um nível perigosíssimo. Ele já estava tomando 3 tipos de medicação diferentes e o médico estava sugerindo insulina. Sua esposa, Dona Marlene, me procurou desesperada pedindo ajuda. Ensinei a receita da pata de vaca. Em exatamente 7 dias, a glicemia do seu Antônio baixou para 160. Em 15 dias, estava em 140. E em 1 mês de uso contínuo, estava com 110 de jejum. O médico ficou impressionado e disse que nunca tinha visto uma reversão tão rápida. Dona Rosa, de 68 anos, descobriu diabetes aos 60. Durante 8 anos, tomou medicação sem conseguir controlar direito a glicose. Vivia entre 180 e 220 de jejum. Além do diabetes, ela desenvolveu neuropatia, aquelas dores terríveis nas pernas que muitos diabéticos conhecem. Começou a usar a pata de vaca, seguindo exatamente as orientações que estou dando para vocês. Em 10 dias, a glicemia baixou para 145. Em 20 dias, para 125. E o mais incrível, as dores nas pernas começaram a diminuir significativamente. Hoje, depois de 6 meses usando a pata de vaca, ela conseguiu reduzir a medicação pela metade e está com glicemia estável em 95. Seu Manuel, de 75 anos, tinha diabetes há mais de 15 anos. Já havia desenvolvido retinopatia diabética, problema na vista causado pelo diabetes, e os médicos estavam preocupados com a possibilidade de perda da visão. Sua filha me trouxe os exames dele: glicose de jejum, 280, hemoglobina glicada 11,5, o normal é até 7. Situação crítica. Ensinei a receita da pata de vaca junto com algumas orientações alimentares básicas. O resultado foi surpreendente. Em 2 semanas, a glicose baixou para 170, em 1 mês para 130. E em 3 meses de uso, a hemoglobina glicada baixou para 8,2. O oftalmologista disse que a retinopatia parou de progredir. E tem o caso da Dona Lourdes, de 80 anos, que me emociona muito. Ela tinha diabetes há 20 anos e já estava usando insulina há 10 anos. A família dela achava que ela nunca mais ia conseguir se livrar das injeções diárias. Com orientação médica, ela começou a usar a pata de vaca, mantendo a insulina. Em 3 semanas, o médico conseguiu reduzir a dose de insulina pela primeira vez em anos. Em 2 meses, reduziu pela metade. E em 6 meses, ela conseguiu parar completamente a insulina e manter a glicemia controlada só com a pata de vaca e um comprimido de metformina. Agora, muito importante, as contraindicações e cuidados que você absolutamente precisa saber antes de começar. Se você usa insulina, nunca pare a insulina por conta própria. Use a pata de vaca como complemento, mas monitore sua glicose com muito mais frequência, porque provavelmente será necessário o médico ajustar as doses. Muitas pessoas conseguem reduzir ou até parar a insulina, mas sempre com acompanhamento médico. Se você toma medicação oral para diabetes, continue tomando normalmente no início. Monitore a glicemia pelo menos 3 vezes ao dia. Se a glicemia começar a baixar muito, ou se tiver sintomas de hipoglicemia, tremor, suor frio, fraqueza, procure seu médico imediatamente para ajustar as doses. Se você tem pressão arterial baixa, use com cautela, porque a pata de vaca pode baixar um pouco a pressão arterial. Monitore a pressão diariamente nas primeiras semanas. Se você tem problema sério nos rins, consulte seu médico antes de usar, especialmente se você faz hemodiálise ou tem insuficiência renal grave. Se você está grávida ou amamentando, não use sem orientação médica especializada. Se você tem alergia a plantas da família das leguminosas,
Teste primeiro com uma pequena quantidade para ver se não tem reação. Se você vai fazer cirurgia, pare de usar a pata de vaca pelo menos 2 semanas antes da cirurgia, porque ela pode interferir na glicemia durante o procedimento. Se seus sintomas piorarem, se tiver hipoglicemia frequente ou se desenvolver qualquer sintoma estranho, pare de usar imediatamente e procure orientação médica. Agora eu vou revelar os segredos extras que prometi no começo do vídeo. Informações que vão potencializar ainda mais seus resultados. Primeiro segredo. O melhor horário para colher as folhas de pata de vaca é entre 6 e 8 horas da manhã de um dia ensolarado, quando o orvalho ainda está presente, mas já começou a evaporar. Nesse momento, a concentração dos flavonoides ativos está no máximo. Evite colher em dias muito nublados ou chuvosos. Segundo segredo. A fase da lua influencia na potência medicinal das plantas. As folhas colhidas durante a lua crescente ou lua cheia têm concentração mais alta de princípios ativos. Terceiro segredo. Se você quer acelerar os resultados em até 50%, adicione uma pitada de canela em pó ao chá pronto, na hora de tomar. A canela contém compostos que potencializam a ação da pata de vaca e também tem efeito hipoglicemiante próprio. Quarto segredo. Durante os 7 dias de tratamento intensivo, evite completamente estes alimentos. Refrigerantes, mesmo zero, sucos industrializados, pães brancos, massas refinadas, arroz branco, batata, frutas muito doces como manga, uva e banana. Prefira verduras verde escuras, legumes, carnes magras, peixes, ovos, castanhas. Quinto segredo. Faça questão de caminhar pelo menos 20 minutos após cada refeição principal. Essa caminhada ajuda a glicose dos alimentos a entrar nas células musculares, potencializando o efeito da pata de vaca. Sexto segredo. Beba pelo menos 2,5 litros de água por dia durante o tratamento. A hidratação adequada é fundamental para que os rins eliminem o excesso de glicose mais eficientemente. Sétimo segredo. Durma pelo menos 7 horas por noite. O sono inadequado libera cortisol, que aumenta a resistência à insulina. Combine a pata de vaca com um sono reparador e os resultados serão impressionantes. Oitavo segredo. Meça sua glicose sempre no mesmo horário todos os dias para acompanhar a evolução. O ideal é medir ao acordar, jejum e 2 horas após o almoço. E aí, que tal essa receita? Tenho certeza absoluta que sua vida vai mudar completamente, como mudou a vida de centenas de pessoas que já testaram e aprovaram. Olha, antes de você sair correndo para procurar a pata de vaca, e eu sei que você está ansioso para começar, eu tenho uma missão muito especial para você. Teste este tratamento pelos próximos 7 dias, exatamente como eu ensinei. Anote sua glicemia antes de começar e depois volte aqui nos comentários para contar sua experiência. Conte sua glicemia antes, durante e depois do tratamento. Isso me deixa imensamente emocionado e ajuda outras pessoas a acreditarem no poder das plantas medicinais que Deus colocou na natureza para nos curar. E sabe por que eu peço isso? Porque eu quero que você seja mais uma prova viva de que é possível controlar diabetes naturalmente. Quero que você seja um exemplo de esperança para outras pessoas que estão passando pelo mesmo desespero que você estava passando hoje. Mas deixa eu te dar mais algumas dicas práticas importantes para você ter o máximo de sucesso com a pata de vaca. Dica número 1. Se você não encontrar a árvore de pata de vaca na sua cidade, procure em casas de produtos naturais ou ervanários. Muitos vendem as folhas já secas. Nesse caso, use apenas 3 folhas secas para cada litro de água, porque a concentração dos princípios ativos fica mais concentrada quando a folha seca. Dica número 2. Se você tem quintal ou varanda, considere plantar uma muda de pata de vaca. É uma árvore que cresce rápido, não dá muito trabalho, e você vai ter seu remédio sempre à mão. É um investimento na sua saúde a longo prazo. Dica número 3.
Mantenha um diário da sua glicemia durante os 7 dias de tratamento. Anote os horários das medições, o que comeu, como se sentiu. Esse diário vai ajudar você a identificar padrões e também será útil para mostrar ao seu médico os resultados. Dica número 4. Envolva sua família no processo. Peça para alguém próximo acompanhar seus resultados, te incentivar, te ajudar a lembrar dos horários de tomar o chá. O apoio familiar faz toda a diferença no sucesso do tratamento. Dica número 5. Não desanime se nos primeiros dias não ver uma mudança drástica. Lembra que seu diabetes não apareceu da noite para o dia, então a cura também precisa de um tempinho. Mas confie no processo. A pata de vaca vai funcionar. E já que estamos falando de diabetes e controle natural da glicemia, eu tenho uma notícia incrível para você. No próximo vídeo, eu vou ensinar uma receita ainda mais poderosa. É um suco com apenas 3 ingredientes, que combinado com a pata de vaca, pode acelerar ainda mais a normalização da sua glicemia. Esse suco tem canela, que potencializa a ação da insulina, berinjela, que absorve o açúcar no intestino, e um ingrediente secreto que eu descobri numa pesquisa recente e que está revolucionando o tratamento natural do diabetes. E tem mais. Estou preparando um vídeo especial sobre alimentação para diabéticos depois dos 60 anos. Vou ensinar cardápios completos, receitas de doces sem açúcar que não elevam a glicemia e o segredo de como comer carboidrato sem disparar o açúcar no sangue. Para não perder nenhum desses vídeos que podem transformar completamente sua relação com o diabetes, ativa o sininho de notificações do canal. Agora, se este vídeo pode literalmente salvar a vida de alguém, e diabetes mata mais gente no Brasil do que acidente de trânsito, compartilha com todos os seus contatos. Compartilha no WhatsApp da família, no grupo dos amigos, no Facebook. Principalmente com aquelas pessoas que você sabe que estão sofrendo com glicose alta, gastando uma fortuna em remédio, vivendo com medo das complicações. Você pode ser o anjo que vai levar a cura natural para alguém que estava perdendo a esperança. Imagine a felicidade de uma pessoa quando descobrir que existe uma solução gratuita e eficaz para o problema que está consumindo a vida dela. E me segue aqui no canal Corpo Ativo Vida Longa, porque toda semana eu trago soluções naturais, testadas, comprovadas e aprovadas para os principais problemas de saúde da nossa faixa etária. Aqui você não vai encontrar receita milagrosa que não funciona. Tudo que eu ensino foi testado, seja por mim mesmo, seja por pessoas da minha comunidade, seja validado pela ciência. Aqui você vai encontrar esperança real, saúde verdadeira, qualidade de vida de verdade. Porque eu acredito firmemente que é possível envelhecer com saúde, com dignidade, sem ser escravo de medicação, sem viver com medo de doença. Sabe qual é minha maior alegria? É receber mensagens de pessoas como vocês contando que conseguiram controlar o diabetes, que melhoraram a qualidade de vida, que voltaram a ter energia para brincar com os netos, para viajar, para viver plenamente. Por isso, eu faço questão de terminar esse vídeo com uma mensagem de esperança para cada diabético que está me assistindo. Você não precisa ser escravo do diabetes. Existe sim uma forma natural, segura e eficaz de controlar sua glicemia. A natureza tem a cura, você só precisa saber como usar. Lembra sempre, o diabetes não é uma sentença de morte, não é o fim da sua qualidade de vida. Com as ferramentas certas, como essa folha milagrosa que eu acabei de ensinar, você pode viver bem, com saúde, com alegria por muitos e muitos anos. Dona Conceição, minha vizinha de 85 anos, é a prova viva disso. Há 20 anos diabética e hoje tem mais energia e disposição que pessoas 30 anos mais novas. E se funcionou com ela, vai funcionar com você também. Então levanta a cabeça, enche o peito de esperança e vai atrás da sua pata de vaca. Sua nova vida, livre do medo do diabetes, começa hoje.
Um beijo no coração de cada diabético que está me ouvindo. Que Deus abençoe abundantemente sua saúde e sua família. Que essa folha milagrosa transforme sua vida, como transformou a minha e a de tantas outras pessoas. Cuida da sua glicose, que eu cuido de vocês, através dessas receitas que realmente funcionam. E lembra, a cura que você tanto procurava pode estar mais perto do que você imagina, talvez crescendo na árvore da esquina da sua casa. Até a próxima semana com mais uma receita natural que vai revolucionar sua saúde. Tchau, tchau, e que Deus proteja cada um de vocês.